A Rádio Internacional do Egito apresenta o apogeu do legal do universal. Ergue-se a história de povos e lugares. Cobertura especial da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Lusofonia é o estandarte que nos une. Em São Tomé e Príncipe, neste ano de 2023. Lusofonia é o estandarte que nos une. Produzida por Mohamed Abdel Kamel. Olá, e seja bem-vindo à maravilhosa comunidade lusófona no mundo inteiro. Hoje estamos aqui em São Tomé e Príncipe e temos a maior honra de participar nesta cobertura especial à margem da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Por ocasião deste evento, temos a maior honra de proporcionar esta entrevista com a doutora Ana Paula Labrinho, diretora em Portugal da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, na qual falará sobre a sua participação na reunião ordinária dos Ministérios da CPLP. Seja bem-vinda e gostaríamos de saber mais sobre a sua participação na reunião. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reúne de 2 em 2 anos ao mais alto nível. Mas antes da reunião magna dos chefes de Estado e de Governo, outras reuniões setoriais se vão realizando de forma a concertar ações e também programas que possam contribuir para o desenvolvimento de todos os países que formam esta comunidade. Antes da reunião magna de chefes de Estado e de Governo, realiza-se a reunião ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, em que se aprova a declaração que será depois submetida à aprovação dos chefes de Estado e de Governo. Foi nesta reunião do Conselho de Ministros que tive a oportunidade de participar na qualidade de observador associado da CPLP. Enquanto representante da Organização de Estados Ibero-Americanos, uma organização internacional que foi acolhida pela CPLP em 2018, o que procuramos é, de facto, melhorar a cooperação e, sobretudo, ter em conta que, sendo uma organização internacional, existem responsabilidades muito particulares para concertar posições que permitam uma ação multilateral que hoje em dia é tão importante. Não podemos esquecer que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o último objetivo, precisamente, é o das parcerias, o que nos faz acreditar que não é possível desenvolvermos políticas sozinhos. Nós temos que cada vez mais trabalhar em conjunto para conseguir alcançar resultados. E foi isso mesmo, foi nesse sentido que tive a grande honra de ser convidada pelo Governo de São Tomé e Príncipe, anfitrião desta reunião magna da CPLP, para tomar a palavra em nome de todos os observadores associados da organização. É preciso dizer que neste momento existem 28 países acolhidos como observadores associados e 4 organizações internacionais. Só estes números permitem observar a importância que é atribuída pela ACPLP por países de muitas geografias, da Europa, da Ásia, da América Latina, enfim, que se estendem às várias geografias, para além, naturalmente, daqueles mais próximos que são também os de África. No caso da Organização dos Estados Ibero-Americanos, gostava de referir como cada vez mais esta parceria entre os países de língua portuguesa e a comunidade ibero-americana se vai reforçando. Nós sabemos que temos 2 Estados-membros comuns, Portugal e o Brasil, ambos fazem parte quer da CPLP, quer da comunidade ibero-americana,
mas cada vez mais países da América Latina e países de língua espanhola, desde logo Espanha, têm vindo a aderir como observadores associados. O que significa que estes países e também as organizações internacionais percebem a importância de cooperar e existem laços culturais muito fortes entre a América Latina e a África, o que permite também que se possa tentar uma cooperação mais forte e uma cooperação que contribua para aquilo que afinal é o nosso desejo comum, a construção de sociedades mais justas, mais equitativas e que possam ser também mais solidárias e mais inclusivas. São Tomé e Príncipe escolheu como lema para a sua presidência, que agora se inicia com esta conferência, Juventude e Sustentabilidade. É um tema em que nós, como organização, nos revemos e penso que exprime uma das grandes preocupações que nós vemos crescer em termos internacionais. Temos, por um lado, a consciência da importância da sustentabilidade a todos os níveis, a necessidade de encontrar soluções para um planeta que vive constrangimentos grandes e que, como sabemos, tem dificuldades que, apesar de parecerem distintas, acabam por ter razões muito idênticas e levam-nos a querer cada vez mais encontrar políticas que possam salvaguardar a sustentabilidade do planeta. Nós sabemos que, nesse sentido, a juventude tem um papel muito relevante. Cada vez mais se sabe que a juventude não é o futuro, a juventude é o presente. Precisamos de lhe dar voz, precisamos de encontrar soluções e propostas para que construam um futuro mais sólido e, nesse sentido, o lema Juventude e Sustentabilidade, escolhido por São Tomé e Príncipe, é particularmente adequado em países em África e na América Latina, caracterizados precisamente por muitos jovens a quem tem que ser dada uma oportunidade para o seu futuro. Por isso nos congratulamos por estar nestas reuniões, por ter sido convidados para falar em nome de todos os observadores associados e também poder partilhar com a CPLP uma proposta de futuro que sirva a todos e que seja particularmente cheia de esperança para a nossa juventude, que é tão importante nestes desafios comuns. Agora vamos ouvir o Dr. Renato Epifânio, presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, que falará sobre a conferência. Seja bem-vindo e gostaríamos de saber a sua visão sobre a importância desta edição da conferência da CPLP. Muito bem, fala Renato Epifânio, presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, agora também presidente da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, uma entidade que congrega associações da sociedade civil de Portugal e também de fora de Portugal. Portanto, uma plataforma de associações, de sócios coletivos, e neste momento o MIL preside a PASC e eu próprio, em nome do MIL, presido a PASC. Nós temos acompanhado muito de perto mais esta cimeira da CPLP, que está a decorrer em São Tomé e Príncipe, e temos expectativas de que a CPLP dê alguns passos no sentido de se consolidar, de se desenvolver. Obviamente que são planos distintos. O MIL é uma entidade da sociedade civil,
ou seja, está num plano não tutelado pelos governos e, portanto, tem naturalmente uma maior liberdade e uma maior capacidade de ação. A CPLP, como todos sabemos, decorre diretamente dos vários governos dos países de língua portuguesa e, portanto, é uma entidade política ou diplomática, está muito mais condicionada e também por isso, naturalmente, que avança sempre um pouco mais devagar. Mas eu diria que deveria haver, e infelizmente não tem havido, mas deveria haver uma maior complementariedade entre estes dois planos. O plano da sociedade civil e o plano político ou diplomático. Nós temos a convicção que se a sociedade civil fosse mais ouvida pelo plano político ou diplomático, todos ficaríamos a ganhar. O que nós defendemos é que a sociedade civil, pela sua maior liberdade de ação, muitas vezes pode e deve abrir o caminho, neste caso no âmbito da cooperação e da aproximação dos povos e dos países de língua portuguesa, que poderia depois ser melhor aproveitado pela própria CPLP. Infelizmente, estes dois planos não têm dialogado muito, mas esperemos que também esta cimeira seja o abrir de uma nova página. Temos acompanhado algumas propostas, nomeadamente algumas que nós próprios já defendemos. Estou a falar, por exemplo, da criação de um banco da CPLP, ou seja, de uma entidade financeira que promove essa cooperação entre os vários países de língua portuguesa. É, de resto, uma iniciativa que o MIL já defende há mais de uma década. Aliás, é mais um exemplo de iniciativas que nós temos defendido há vários anos e que depois a CPLP vai assumindo como suas medidas, e digo isto sem com toda a satisfação. Nós não reclamamos direitos de autor. O que nós defendemos é que, de facto, os países de língua portuguesa deveriam cooperar muito mais, deviam ter, de facto, um plano estratégico de cooperação aos mais diversos níveis. Isso, como sabemos, ainda está muito longe de acontecer, mas, enfim, o caminho faz-se passo a passo, como se costuma dizer em Portugal, e esperemos, de facto, que esta cimeira seja mais um passo nesse bom caminho, nesse caminho que todos nós desejamos, em prol, de facto, de uma maior cooperação lusófona, de uma maior cooperação entre todos os países de língua portuguesa. Obrigado pela vossa atenção. Continuamos a nossa cobertura especial daqui em São Tomé e Príncipe. E agora vamos ouvir o Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo e gostaríamos de saber a sua visão sobre a importância desta edição da Conferência da CPLP. No próximo dia 27 do corrente mês de agosto vai ter lugar em São Tomé a 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. É uma importante reunião, desde logo porque assumirá a presidência da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, São Tomé e Príncipe. Como é sabido, essa presidência é rotativa, tem um mandato limitado de 2 anos, por ordem alfabética dos países. Neste momento, o país que ocupará essa presidência é São Tomé e Príncipe, nesta lógica, e são várias as questões que serão analisadas e determinantes para a comunidade relativamente ao futuro. Desde logo, nós vivemos num período incerto,
relativamente à recomposição geoestratégica à escala planetária, como toda a gente sabe, e a CPLP é uma instituição que, reunindo países que fazem todos eles fronteira com o mar, tem desde logo no mar um instrumento precioso de desenvolvimento a vários níveis. É sabido que, do ponto de vista do comércio internacional de bens, a maioria deles são transacionáveis do ponto de vista comercial através do mar, e o facto dos nossos países terem esta fronteira comum, que é o mar, é de uma enorme relevância para a economia, desde logo, e dentro dela a vários níveis do turismo, mas não só. Nós devemos ter presente que a língua portuguesa, falada por todos os nossos países oficialmente, é a primeira língua do Atlântico Sul e, desde logo, a mais relevante, portanto, para o continente africano. Esta questão é uma questão que, do ponto de vista das respostas da comunidade internacional para a preservação da segurança marítima do próprio continente, não pode deixar de ter nos países de língua oficial portuguesa participantes ativos. Para além disso, as riquezas que o mar inclui, que não apenas do ponto de vista piscícola, mas também a esse nível, e as explorações que estão a ser feitas no sentido de ser possível aferir a dimensão dessas riquezas, tornam esta plataforma muito relevante. Como é sabido também, as Nações Unidas estão neste momento a debater a questão do alargamento da plataforma continental dos países que fazem fronteira com o mar. E o eventual alargamento dessa fronteira tornará os nossos países com um espaço territorial dessa plataforma, do espaço marítimo da plataforma continental, seguramente mais alargado, e isso é um valor acrescido àquele que já existe. Desde que existe a União, a CPLP, foram significativos os passos que foram dados. Desde logo ao nível da concertação estratégica ou diplomata. E se nós pudermos reparar, a participação de países de língua oficial portuguesa como membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas resultou dessa concertação de esforços no mesmo sentido. Angola, por exemplo, Moçambique beneficiaram disso, tal como, a outro nível, a própria eleição do atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, beneficiou dessa realidade. A última iniciativa que foi feita em Luanda, por efeito da proposta de Cabo Verde, quanto à mobilidade, a mobilidade das pessoas é um primeiro passo relevantíssimo para o reforço da mobilidade dos nossos povos entre os vastos territórios. E outras iniciativas que tiveram depois êxito, quer no domínio jurídico, quer no domínio económico-social, quer no domínio da preparação da legislação através de esforços conjugados das assembleias representativas dos povos de língua oficial portuguesa, das Assembleias Nacionais ou das Assembleias da República, não podem deixar de ser sublinhados. Quer dizer, houve esforços a nível diplomático ou internacional, houve esforços que se desenvolveram para além dos que já citei, ao nível da própria paz, do contributo para ela, nomeadamente em países como Moçambique, em países como a Guiné-Bissau, e sabemos as razões porque esses beneficiaram dessas respostas, mas também no domínio da legislação e dos avanços que se deram na conjugação de esforços de respostas conjugadas no domínio jurídico. Portanto, espero um grande sucesso e felicito São Tomé e Príncipe, reiterando seguramente que o futuro neste próximo mandato será também encorajador e beneficiará todos os povos e países de língua oficial portuguesa.
Continuamos a nossa cobertura especial daqui em São Tomé e Príncipe. E agora vamos ouvir Aurobindo Xavier, presidente da Sociedade Lusófona de Goa, na Índia. Seja bem-vindo e gostaríamos de saber a sua visão sobre a importância desta edição da Conferência da CPLP. Antes de mais, muito obrigado à Rádio Cairo Internacional e em especial ao diretor do programa em português, Sr. Mohamed El Kamel, pelo convite que me dirigiu para esta entrevista. Saudações cordiais também envio desde Goa, Índia, antiga colônia portuguesa na Índia, aos amigos ouvintes da língua portuguesa. A República Democrática de São Tomé e Príncipe acaba de acolher, no dia 27 de agosto de 2023, a 14ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a chamada CPLP. São Tomé e Príncipe terá presidência rotativa por um período de 2 anos, sendo a juventude e sustentabilidade o tema que marca o exercício da presidência são-tomense para o biênio de 2023 a 2025. Qual vai ser o quadro dentro do qual os países da língua portuguesa vão provavelmente atuar nos próximos 2 anos da presidência rotativa de São Tomé e Príncipe? Falaremos aqui particularmente dos PALOP, dos países africanos da língua oficial portuguesa e um pouco do Brasil. Temos 3 pilares principais que vão delimitar esse quadro, segundo a minha opinião. O primeiro é a situação econômica e financeira. O segundo são as relações externas. E o terceiro pilar é o tema juventude e sustentabilidade. Vamos então abordar o primeiro pilar do quadro, que é a situação econômica e financeira dos países integrantes da CPLP. Falando em uma palavra, a situação é meio desastrosa e não muito brilhante. Até que ponto os PALOPs vão conseguir estabilizar a sua situação econômica e financeira vai depender muito da situação mundial, das ajudas do Banco Africano, do Banco Mundial, do FMI e dos projetos especialmente da China e do Banco dos BRICS. De acordo com o relatório sobre as perspectivas econômicas globais do Banco Mundial, divulgado muito recentemente, Moçambique será a economia lusófona com um crescimento mais acelerado, prevendo-se uma expansão de 2,6% este ano e 3,3% em 2024, ao contrário da Guiné Equatorial, que continua em recessão. Pintando o cenário macroeconômico em tons sombrios, o Banco Mundial diz que muitas economias da região, já com falta de espaço de manobra orçamental para mitigar os novos choques macroeconômicos, estão a lidar com desafios internos formidáveis como a pobreza persistente, surtos de violência e conflito. Mas vendo positivamente, como Lula, o presidente do Brasil, salientou hoje em São Tomé, na conferência do CPLP, a África tem tudo para se tornar uma potência agrícola, com capacidade para alimentar seu povo e também o mundo. No segundo pilar do desenvolvimento dos países da CPLP, temos as importantes relações externas, bilaterais e multilaterais.
Aqui vai ser muito determinante o equilíbrio que os países da CPLP vão estabelecer entre o mundo chamado ocidental, sob a hegemonia de Washington, que controla o Banco Mundial e o FMI, e a nova ordem mundial multipolar que se está a desenvolver a partir do agrupamento do BRICS, que totalizará brevemente 11 países, aparentemente sob a tutela da China e da Rússia. Não esqueçamos que, nesse equilíbrio, o Brasil tem uma importante palavra a dizer, o que poderá beneficiar positivamente o desenvolvimento dos PALOPs. A presença de Lula na cúpula do CPLP contribuirá significativamente para a aproximação do Brasil dos países africanos da língua portuguesa. Por outro lado, a Rússia dificilmente terá o papel preponderante no continente africano como a China ou os Estados Unidos da América. Isto porque a Rússia nunca fez investimentos de grande vulto em África, enquanto que a China tem-se revelado um parceiro comercial de maior importância para os países da língua portuguesa. O terceiro pilar importante para os PALOP será o lema Juventude e Sustentabilidade, que marca o exercício da presidência são-tomense. O segundo Fórum da Juventude África BRICS 2023 foi um evento significativo que reuniu 26 países e mais de 100 delegados da África e dos países do BRICS, estabelecendo as aspirações dos jovens referente ao papel que esperam que os países desempenhem no desenvolvimento deles. Os especialistas concordaram que a área de livre comércio continental africana oferece grandes oportunidades para os jovens da África. Porém, o governo de São Tomé e Príncipe considera viver um momento de decadência económica e política devido aos erros dos executivos anteriores. Assim, é triste que quase 80% dos jovens são-tomenses querem abandonar o país na busca por melhores condições de vida. Questões ligadas à saúde e à falta de emprego em São Tomé e Príncipe são os principais motivos para os jovens quererem deixar o país, o que é comum, porém, a todos os países da PALOP. Resumindo, embora a situação atual económica e financeira dos PALOPs não seja brilhante, existem indícios que a maioria deles pode esperar uma melhoria nos próximos anos. Mas para isso torna-se necessário que esses países se esforcem por via de políticas fiscais, sociais e financeiras em regularizar os desequilíbrios orçamentais. Para além disso, seria relevante que se esforcem em estabelecer um saudável equilíbrio entre o mundo chamado ocidental e o novo bloco emergente do agrupamento dos BRICS, evitando, porém, atritos sérios e não hostilizando qualquer um deles, mas olhando com maior pertinência a países como a China e a Rússia, que desde muito cedo apoiaram a independência dos países africanos do colonialismo europeu, e a emergente Índia, e também preferencialmente olhar ao Brasil, uma potência irmã da língua portuguesa. Agradecemos muito a todas as figuras palestrantes. Desejo sucesso e progresso para a comunidade da CPLP.